A nossa disciplina é Antropologia e Educação. E aí a gente tem um probleminha, porque a gente já viu que educação tem muito a ver com antropologia, né? Claro, porque a gente aprende essas coisas todas. A gente aprende a comer com garfo e faca, a gente aprende a fazer o bolinho com a mão para comer, que parece fácil, mas não é fácil. Minha mãe ainda recheava, tá? Botava carne no meio. Eu Porque, lembro como se fosse hoje. porque se a gente for fazer, a gente que está acostumado com garfo e faca, a gente vai se atrapalhar, entendeu? Eu me atrapalhei muito com esse meu amigo. Eu não conseguia fazer o bolinho, entendeu? E ele fazia o bolinho rapidão. Fazia o bolinho. Eu falei, caraca, como consegue isso, né? Você falando isso agora, professora, me remeteu a uma parada. Quando eu era pequeno, eu morava com a minha mãe. Eu sempre fui uma criança canhota. Na minha mãe, Eu sempre fui uma criança canhota. Eu comia de colher. Uhum. Aí quando eu fui morar com a minha avó, ela começou a insistir pra comer de garfo e faca. Eu tomava uma surra. Aí tipo assim, eu pegava o garfo, sambava a comida, jogava tudo pra fora. E foi tipo um período, eu chorava pra comer, eu não conseguia comer. Ela falou, não, você vai comer. Aí depois que eu peguei um método, né, que eu vou comendo, troco às vezes, garfo, sei que, mas olha só. Aí, tipo, isso colocaram na minha cabeça, que eu era obrigado. Mas vem cá, o que você achou disso? Achou assim uma coisa muito violenta? Então, pra mim foi muito ruim, porque eu tive que mudar os meus hábitos, sabe? Na casa da minha mãe, ela cortava pra mim, porque ela sabia que eu era canhoto e não conseguia cortar. Eu tinha um certo privilégio. Na minha avó, não, eu tive que me virar. Mas entendeu? hoje você sabe comer. Hoje eu consigo. Isso é uma vantagem para você hoje em dia? Eu tô comendo. Não é só isso, né? O que acontece? Se você continuasse a comer do jeito que a sua mãe permitia que você comesse, você possivelmente seria excluído, sofreria algum tipo de preconceito, né? Porque a gente vê as pessoas, por exemplo, que comem, eu tô vendo Pantanal, vocês sabem, né? A viciada do Pantanal. Por sorte não acontece muita coisa no Pantanal, eu perco de vez em quando, não continuo me achando no Pantanal. Mas comer assim, por exemplo, né? Segurar o garfo assim. Isso é uma marca cultural de um determinado setor social, não é? Tem alguma coisa de errado? Você perde alguma coisa comendo assim? Não. É eficaz do mesmo jeito. Qual o problema? Comer de colher ou comer com garfo? Não faz diferença nenhuma. Acontece que se você for frequentar um restaurante ou uma situação que as pessoas comem assim, você come diferente, as pessoas vão te menosprezar, né? Então, a educação, ela sempre é um processo coercitivo. É sempre uma espécie de violência, no mínimo simbólica, né? Mas ela é uma violência. A educação, ela é violenta, sempre, né? Você dizer para a criança que ela não pode fazer xixi nas calças, que ela tem que fazer xixi, sabe? Eu morava numa casa que tinha um quintal e meus filhos faziam xixi no quintal. Num certo momento você vai ensinando, né? Você fala assim, não pode fazer xixi aqui, vai ficar que nem eu, já pensou? Aí depois vai para a faculdade, vai para o quintal. Não seria aceitável isso, né? Não é aceitável. Então, a cultura, ela cria leis e regras e cria o que é permitido e o que é interditado, ou seja, proibido. Ela cria esse fenômeno interessante, né? Na sala de aula a gente tem um monte de regras dessas, que a gente sabe, né? Vocês todos ficam me olhando assim com essa cara que vocês me olham, porque a gente pactua da mesma cultura que a gente aprendeu, né? A botar fé no que o professor fala.
Mas só por isso que vocês botam fé no que eu falo, tá? E tem um cara que é o Lévi-Strauss que estudou isso. E é errado? É cultural. Entre os animais não rola, né? Por que vocês prestam atenção às coisas que eu digo? Porque vocês foram educados a se comportar assim diante de um professor, né? O professor fica nesse lugar. Isso tudo é cultural e é totalmente arbitrário, né? Por que o professor senta aqui, vocês sentam? Olha essa configuração que a gente está. Mas nós poderíamos ir lá fora para a tenda e estar fazendo uma aula. E seria uma outra cultura. É uma outra regra. Mas se na mesma cultura a gente não pode romper isso? Pode, a gente pode mudar a cultura. Diferente, o legal então, é isso. olha só, Hanna, isso é uma coisa legal. Hanna não, Rose. Hanna é você. Você é Suzy. Suzana. David, Lucas, Cássia. Cassiane e Cássio. Andréia. Então, assim, o que eu estava falando? Tem muitas escolas que permitem que sim. Então, olha só, isso que Rose estava falando, né? A cultura, ela tem uma característica muito diferente da natureza, tá? A cultura, ela produz, ela não é constante, ela varia de tempo em tempo, ao longo do tempo e do espaço. Vou explicar. Enquanto que a natureza, ela é invariável, tá? Exemplo é o seguinte, a maneira que, por exemplo, um gato aborda uma gata, né, para fazer sexo, ter relação sexual com a gata, tá? Isso não varia. Os gatos da pré-história, desde quando existiram gatos, né, os gatos egípcios abordavam as gatas egípcias do mesmo jeito que hoje em dia. No Egito, na Babilônia, na Austrália, onde quer que seja, isso nunca mudou, tá? E a maneira como os homens abordam as fêmeas mudou? Muito. Né? E varia de lugar para lugar? Sim. Muito, né? Por quê? Porque a cultura tem essa característica, porque ela é arbitrária, é uma combinação, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu fui nas férias, eu viajei por Minas Gerais, fiz uma viagem super legal, Aí fui de carro, assim, andando, e aí fui para Inhotim, vocês conhecem? Já ouviram falar em Inhotim? Inhotim é um museu aberto, a céu aberto, assim, tal. E aí, tinham vários rapazes nesse ambiente de saia. Já viram homem de saia? Tá rolando uma certa moda disso. Na Suécia que eles usam, né? Os homens. Na escola. Mas agora tá tendo uma moda de usar. Assim, Caetano já andou de saia, tem um lance assim, eu tenho visto. Nos congressos de antropologia é super comum. Tem vários antropólogos que apresentam trabalho de saia. E não são gays, não são nada. É homem, só que tá de saia, né? Então, assim, por que isso, há um tempo atrás, era interditado, era proibido, não era? Não podia. Não era coisa de homem, né? Não era permitido isso. Usar arquinho, por exemplo, né? Usar brinco, né? Eram coisas que eram totalmente proibidas e passaram a ser não só proibidas, como aceitáveis e como até desejáveis, né? Assim, até um ponto de atração. A menina assim, eu gosto muito dele, ele tem um brinquinho aqui, ele é tão fofo,
né? Ah, ele usa um arquinho, ah, ele tem cabelo grande assim, achei um tesão, tal. E antigamente isso seria assim uma coisa Horripilante, né? absurda, né? Como já houve tempos, enfim, a moda fala isso, né? A moda, os cabelos, tem muita mudança. Então, nada disso, porque você precisa usar óculos, ok, você precisa usar óculos, mas os óculos que a gente escolhe, eles aproximam a gente a uma certa cultura, né? Então, a cultura, ela também dá ao ser humano a noção de pertença, de pertencimento, né? Então, se eu decido, por exemplo, não pintar meus cabelos, né, deixar os cabelos brancos naturais, entre aspas, porque se eu decido fazer isso já não é mais natural, né? Isso já é cultural. Quando eu faço isso, quando eu faço essa escolha, eu me aproximo de um certo grupo, do grupo de mulheres que decidiu deixar os cabelos brancos. Que por trás dessa cultura tem uma ideologia, né? Tem um monte de coisa que a gente inventa tudo e que pode mudar de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que as coisas mudam, né? Não, leva um tempo. Leva um tempo. Mas usar biquíni, não usar biquíni, usar maiô, botar a barriga para fora, não botar a barriga para fora, amamentar publicamente, não amamentar publicamente, tudo isso é cultural. E vai mudando, tá? Então, beleza, a gente já viu a relação que a educação tem com a antropologia, né? Com a cultura, porque é através da educação, dos processos de socialização, né? Dos processos de socialização que a gente vai aprendendo a cultura, né? Então a gente aprende a cozinhar através de processos de socialização, a gente aprende a estudar através de processos de socialização. Por isso que pessoas que nascem em famílias de adultos analfabetos, né, adultos que não estudaram, elas estão em desvantagem em relação às famílias que nasceram e se socializaram em famílias de gente que estuda, né? Porque o gesto de estudar, ele é cultural. Então, numa família onde ninguém estuda, uma criança que para fazer um dever, ela pode ser mal vista. E muitas vezes ela é mal vista. E muitas vezes ela é perseguida por estudar. Dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Né? Assim, isso não chegou a acontecer comigo. Na minha casa as pessoas estudavam, menos do que eu. Mas chegou um momento da minha vida, bom, primeiro que a minha avó chegou uma hora e falou assim, ai, mas você ainda não acabou de estudar? Né? Porque fazia um curso, depois fazia outro, depois fazia outro negócio, depois pós-doutorado, depois outro doutorado, não sei o quê. Aí ela falou, nossa, mas coitada, né? Ela não tá atrasada, não termina, né? Assim, ela me achava mais burrinha porque eu continuava estudando. É razoável pensar isso, né? Se você pensa de um outro ponto de vista, tá entendendo? Então, essa coisa de continuar estudando criou um certo afastamento da minha família, né? Que as pessoas ficavam assim, nossa, toda hora tá estudando, pô, para aí, vamos pro rolê, né? Não, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um trabalho, tenho que fazer isso e aquilo. Então, é uma coisa, tipo, estranha, né? Para quem não é daquela cultura, tá?
Então, educação tem sentido. Agora, em termos de ciência, essas duas ciências, a antropologia e a educação, aí a gente vai ter uma diferença muito radical. Porque o que a antropologia faz? Vocês já estão cansados, né? Pode falar. Já, porque eu ainda vou ter aula 6 horas. Que horas são? 5 e 9. 5 e 9. Então, deu por aqui, então? Continuamos mais um pouquinho? Pode sair se você quiser. Não, gente, vocês falam, porque senão não tem limite, não. Eu vou falando. Ela pode ultrapassar 6 horas. Tipo assim, eu acho que até 5h30. Tá, 5h30. 6 horas, mas ainda damos início Mas a ela uma não turma. É, 5h30. Então, às 5h30 você me dá um toque, tá, Hannah? Então, mais 15 minutinhos e a gente fecha. O que acontece é o seguinte: a antropologia como ciência, o objetivo dela é descrever as culturas, né? Descrever como cada cultura funciona. Professora, então, nesse caso, um assunto que eu não sei se é totalmente diferente, mas o machismo entraria aí também nessa relação de que o homem não pode lavar louça, é função da mulher, não cozinhar. O machismo é uma cultura, é a cultura machista, né? Então, por exemplo, diante do fenômeno, diante da cultura machista, tá? Um bom exemplo. O que um antropólogo faria? Se ele quiser estudar, o antropólogo não estuda culturas, né? Então ele vai estudar o machismo. O que cabe a ele? Ele iria na casa de alguma pessoa e acompanhar o dia a dia daquela pessoa? Oi? Ele iria na casa de uma pessoa e acompanharia o dia da pessoa para ver Por exemplo, um comportamento diferente. Por exemplo, eu se eu estivesse estudando machismo, uma coisa que eu faria talvez, onde é que a gente encontra machistas? Em bar. Em bar, né? Vai num bar e conversa com os caras. Futebol, lugar que tem um monte de... Supõe que se... Mas assim, aí talvez a gente seja surpreendido. A gente vai ver que tem homens não machistas também. Sim, mas não, vai no enfim. meio, mas nem sei. Agora tem essa opção também. Se a gente fizer uma pergunta, se a gente, né, na coisa das perguntas, se a gente fizer a seguinte pergunta: como se forma a cultura machista, né? Quais são as origens? Aí a gente vai. Será que na família isso já está Porque posto? ela vem de muito Eu acho tempo, que né? também já vem de Porque, igual, geração em geração. quando eu era pequeno, eu tenho meu irmão que é do meio, eu sou mais novo. A minha irmã é mais velha, tenho do meio mais novo. Aí a minha irmã tinha que ficar com a função de limpar a casa e lavar a louça, e o meu irmão só levava o lixo. Exatamente. Aí conforme a gente foi crescendo, minha mãe foi entendendo isso, aí foi mudando as regras. Hoje em dia todo Pois mundo faz tudo. agora, David, na minha casa eu tenho um filho e uma filha. É muito engraçado, assim, porque apesar de eu não ter criado conscientemente, ter ido contra isso, tem padrões, apesar, assim, a minha filha ser uma menina que faz muita coisa de menino, assim, inclusive faz trabalho pesado, obra, entendeu? Constrói coisas, faz móveis, mexe com, assim... E o menino também costura, também tece, também cuida de cachorro, cuida de criança, enfim, tem essas diferenças. Eles têm umas coisas que eu fico assim, gente, meu filho outro dia tava falando um negócio, porra, aí no rolê, não sei o que, tava dando cavalo de pau com o carro. Eu falei, cara, que isso? Da onde você tirou isso? Sabe? Como que eu produzi um menino faz isso? Da onde veio isso? Que não foi da minha casa, né? Mas da sociedade. Então a gente tem, não é só a família que é responsável pela socialização, né? Então tem um conceito legal também, os processos de socialização, a gente tem os processos primários, que é basicamente na família. A família é o primeiro meio de socialização, não é? A minha mãe é super, muito preconceituosa. Ela criou os filhos, tipo assim, ela cuidou do meu pai. Meu pai não podia lavar, meu pai não podia, a comida era nas mãos. Aí meus irmãos foram criados assim, não, você não pode arrumar casa, você não pode lavar louça. Casaram, as esposas moldaram da maneira, elas ficam horrorizadas do meu irmão
divorciar depois de casado. É. Aí não se dava bem com a minha cunhada porque achava que ela era uma péssima esposa. Exatamente. Vou botar meu irmão pra ajudar. Isso é um exemplo maravilhoso disso, né? De como que a cultura muda. Então, hoje em dia, é bacana, né? E os homens desfilam com orgulho, levando seus bebês. Já viu isso agora? Agora é um negócio legal, né? Mas isso é muito interessante porque a gente pensa assim, aquilo é uma coisa natural da pessoa? Não, ele está sendo obrigado, porque a Rede Globo manda. Gente, não precisa dizer mais, entendeu? Eu tô vendo o Pantanal, eu tô chocada, assim, não sei se vocês estão a par disso. A Rede Globo está fazendo um trabalho cultural contra o racismo, contra uma porção de coisas. Eu vi vagamente, né? Tem a minha mãe me chamou pra ver ontem. Um cara que ele é homossexual e ele agora é peão, não é isso? Exatamente. Ontem eu assisti a A novela. Maria Amada também que se rebelou, né? Porque o marido Se tinha rebelou, duas famílias e ela não né? aceitou. O marido pagante. Então tudo isso, quer dizer assim, quando chega ao ponto da Rede Globo apontar, a gente não está fazendo revolução nenhuma, né? Só Aceitando. Oi? Tá só aceitando, só indo na onda. Não, mas isso virou moda. Tá entendendo? Tá na Rede Globo, cara. Porque é isso. Não foi consciente, a pessoa não se apropriou daquilo. Esse sempre foi o papel do pai, ajudar a mãe, Aí cuidar agora do parece que é filho. uma coisa nova. Quando Mas sempre foi papel do pai ajudar a mãe. Na teoria o pai auxiliar a mãe, ajudar a Mas cuidar do filho. Na nunca. prática é totalmente diferente, nós sabemos. Só que hoje, com a moda, com a novela mostrando isso, os pais querem mostrar essa questão. Por quê? Porque eles querem pertencer àquele grupo. Exato. E ainda vai ter uns que insistem em não pertencer. Faz, pô, babaquice, cara, eu sou homem pra fazer porra nenhuma, tosse o saco. Meu pai era um assim. Né? E por que eles fazem isso? Porque, olha só, Por isso que minha mãe largou ele. ele tem graças a Deus. orgulho hétero, né? Orgulho machista, né? Que tem. É uma cultura fortíssima. Quem pode negar isso? Vocês viram o absurdo do Lula recentemente fez uma gafe terrível, que ele foi comentar negócio de bater em mulher. Aí ele falou assim, pô, quer bater em mulher, não bate em casa. Vai te falar do Brasil. Ele falou isso? Ele falou No Brasil, essa não, merda. eu entendi o que ele quis dizer, só que ele se colocou a frase de uma forma errônea. Ele falou, não, nós não vamos aceitar que batam nas mulheres no Brasil, que bate fora do Brasil, nós não aceitaremos assim, dessa forma. Mas enfim, o que acontece é que o Lula, ele é um representante do quê? Da classe popular naturalmente machista, né? Ele tem um certo orgulho heteronormativo, que tá na cara, senão ele não arranjava uma mulher, não ficava dizendo que ele é foda, que ele ainda pode comer a mulher mais jovem que ele, né? Isso, gente, é verdade, né? Qual é o padrão? Ele está fazendo campanha para quê? Para um determinado público que acha isso legal. Isso vende. Essa imagem de homem vende. Né? Eu tomara que venda mesmo, que as pessoas votem. Eu acho bom. Mas está de olho no Ibope. Fala, Cássio. Você falou aonde que tem mais machismo. No Pantanal vai ser um exemplo disso. No mundo agrário, onde é mais primitivo, ainda tem aquela coisa da a mulher fica em casa cuidando do lar, eu sou o cara divisão força, sexual do o homem vai trabalho. buscar o sustento, né? E no Pantanal mostra bem aquele que é daquela fazenda lá que é o improdutivo, você vê que ele só fica tomando pinga, a mulher trabalhando e fala assim, você pode me ajudar? Ele, não, eu tô fazendo muito, ele é um bosta, né? E ele mostra que ele não produz nada, ele não faz nada, ele só exatamente. fica Aquilo ali tá meio mal feito, né? Porque aquela mulher que é toda cabeça ficar com o pão, mas aí é outro. Mas vai acontecer alguma Tá coisa. meio esquisita aquela história. Aquilo ali eu assisto assim, mas vai tudo bem. Mas vamos lá. Então, olha só, processo de socialização. Então, diante da situação, o tema do machismo, o antropólogo poderia pensar:
como é que os valores machistas se reproduzem, por exemplo, na família? Seria um trabalho metodologicamente mais difícil de fazer. Porque como é que você vai entrar dentro de uma família para assistir? Mais difícil. Se você quiser fazer isso dentro de uma escola, já é mais fácil, né? E aí você pode ver, por exemplo, as brincadeiras que separa, menino chora, aí a pessoa, não chora, você é menino, não pode chorar, essas coisas assim. Então você vai ver como se reproduz, tá? Você é antropólogo. Se você for um educador, que tipo de coisa você faz em relação diante do machismo? Tô tentando mostrar aqui as diferenças entre essas duas áreas, essas duas ciências, digamos assim, né? Eu acho assim que o antropólogo saiu observar e o professor não, e educar. Exatamente, exatamente. Né? Então, o antropólogo, ele, por exemplo, então a antropologia da educação é uma disciplina bem curiosa, tá? Porque ela serve para a gente entender como o racismo se reproduz na escola, né? Mas a gente não se limita a fazer isso. A gente entende como aquilo acontece e automaticamente a gente cria intervenções pedagógicas para alterar aquilo. Então a gente está sempre atuando aqui, olha, na violência simbólica e nos processos coercitivos, tá? Educar é sempre um processo coercitivo. Então, você dizer para o seu pai que ele não pode ser machista é uma coerção, é uma violência. É violência machista? Mas também é violento dizer para o machista que ele está errado, porque ele aprendeu daquele jeito, caramba, né? Mas ao antropólogo não cabe fazer isso, mas ao educador, o que cabe? Ensinar. Não é dizer assim, olha, meu amigo, não pode ser assim. Hoje em dia não pode mais, não é aceitável. Não pode mais, entendeu? O que a gente tem que fazer na escola, né? Na escola a gente não deve incentivar práticas machistas, racistas, excludentes. Não é isso que a gente tem que fazer? Sim. Né? A gente não pode aceitar as culturas. Vou aceitar porque, mas é assim mesmo, essa cultura é assim. Não. Né? Eu não acho legal. Mas na casa dele todo mundo grita e se bate. Mas na escola a gente não vai ser assim. É romper ciclos. Para tentar mudar essa forma. Então assim, de alguma forma eu vou usar a palavra da moda aqui. Vou usar a palavrinha da moda que vocês já devem ter usado, já devem conhecer, sobretudo Vana na Inveja. Então são processos colonizadores, né? Já ouviram isso, né? Que tá na moda pra caramba, né? Então os colonizadores, não sei o quê. Todo educador é colonizador, tá? A mulher que quer que o namorado seja romântico e lembre a data do aniversário, não sei o quê. O que ela está fazendo? Querendo impor a sua cultura de fofura fêmea, né? Porque essa coisa toda do romantismo é uma coisa de menininha que a gente aprendeu onde? Na Rede Globo. É arbitrário, entendeu? A data do aniversário, pra quê? Entendeu? Eu tenho um amigo que é super machão, assim, ele fala, eu queria, aquela música do Gil é tão maravilhosa, né? Quando eu descobri meu lado feminino, não sei o que sabe qual é? Super-Homem, né? Vocês conhecem essa música do Gil? Um dia quisera... Exatamente, conhecesse, né? Essa quem dera super-homem Conhecer a mãe, quem dera. Ser o herói, ser o outono, o apogeu da primavera e só por ela ser, né? Aí ele fala assim, poxa, por que também as mulheres não descobrem o seu lado masculino, o seu lado prático, o seu lado sem frufru, o seu lado funcional? Porque também que bosta, né?
toda mulher anunciando, a gente não vai. masculino, sabe? Aquela furadeira e furar, de ver que fazer alguma coisa. Exatamente. Ele falou, gente, é o matriarcado que está se instaurando, né? Porque isso é um negócio interessante. A gente fala muito contra o patriarcado. E o matriarcado, gente? Graças a Deus. Oi? Graças a Deus está se instaurando. O que é? Ainda bem que está se instaurando, né? O matriarcado? Sim. Olha, tem famílias nas quais o matriarcado é violento, né? Que são aquelas mulheres que mandam em tudo e mandam nos homens, nos filhos, os filhos Mas ficam aí foge da submetidos. realidade, né? O quê? De um matriarcado mais essencial, que está surgindo agora, das mulheres terem Eu só poder estou na falando é o sociedade. seguinte, alto lá, cuidado lá com as mulheres também, que elas não são sempre fofas, não. Principalmente depois da Maria da Penha. Elas se acharam super. Não, o que eu quero Eu dizer... tenho uma uma super mulher, minha mãe. Aquela ali combate o mundo sozinha, enfrenta no peito. Já falei pra ela, você não é de ferro, você não é duas, vamos com calma. E a gente tem que se separar dessas mulheronas muito fortonas também, que já tem problema aí. Então, assim, por que eu estava dizendo isso? Eu me atrapalhei um pouquinho. O matriarcado que a mulher devia furar também, fazer a parte prática. Esqueci o que eu estava falando. Não? Não, é o processo colonizador. Sim, os processos colonizadores, né? Então, a gente não vai aceitar mais, hoje em dia, né? Que, por exemplo, o Lula teve um deslize ali, já ele teve que se retratar. Por quê? Porque hoje não é mais aceitável isso. Hoje é muito a cultura do cancelamento. Não se pode mais brincar com isso, né? Porque isso não é mais aceitável, porque a nossa cultura diz que não. Posso dar uma pergunta do matriarcado? Eu vou falar como homem que já foi casado. O homem ama a mulher admira o homem. Então a mulher, quando vira matriarca, ela não admira mais o homem, então acaba o casamento. É possível. Porque o homem, quando ele está acima na parte de dinheiro e também tem mais poder. Tá com mais poder, ele não humilha, ele não humilha. O casado, não. Pode. Eu não humilhar. Assim, o homem, assim, ele gosta, ele fala, não, aqui é minha família, tal. Mas a mulher, quando ela passa a ser mais, ela despreza. Acho que depende muito. Mas assim, é isso. Não existe. Ela começa a falar assim, olha, outro cara. Eu só acho o seguinte, essa coisa de que a mulher tem todas as atribuições, eu não sei te responder. Eu estou falando como antropólogo. Não, eu estou dizendo assim, na antropologia, a gente vê que... Sócrates falava isso, falava, a mulher não ama, ela admira. Não sei, isso eu não sei. O que eu quero dizer é o seguinte, que tudo é construído, tá? Então, assim, hoje em dia, né, as mulheres, o empoderamento feminino, essa ideia de que se o homem for dominado pelas mulheres, o mundo vai ser muito melhor, que as mulheres são superiores aos homens, né? São coisas que a gente está construindo, vocês não escutam isso? Sempre. Eu fico assim, não, peraí, gente, sei lá, tem mulheres bacanas, tem mulheres escrotas também. Um monte delas, né? Assim como tem homens fofos, super legais.